A minha sogra fez secretamente um teste de ADN aos meus 3 filhos e chamou-me lixo quando descobriu que a mais velha não era filha do meu marido. Mas devia ter esperado para saber toda a verdade. Sou a Laura, tenho 43 anos e estou casada com o Davis, de 46 anos, há 23 anos. Temos 3 filhos, Angie, de 17 anos, Jack, de 15 anos e Sammy, de 8 anos. Há 2 noites, a minha sogra Karen, de 68 anos, convidou-nos para jantar, apenas para lançar uma bomba que destruiu a paz da nossa família. O Davis e eu lutamos durante anos para termos o nosso primeiro filho. Conhecemos-nos na universidade, casamos-nos aos 22 anos e começamos a tentar engravidar de imediato. Mês após mês, nada acontecia. Após 3 anos, consultamos um especialista em fertilidade, que me diagnosticou síndrome dos ovários poliquísticos. O médico receitou-me medicamentos para ajudar na ovulação regular. Naquela altura, a fertilização in vitro não era uma opção para nós. Ambos trabalhávamos em empregos de início de carreira e não tínhamos dinheiro suficiente para isso. Os medicamentos pareciam funcionar. Os meus ciclos tornaram-se mais regulares e o médico aconselhou-nos a acompanhar as minhas ovulações e a planear as nossas tentativas em conformidade. Sentimos-nos esperançosos pela primeira vez em anos. Então aconteceu algo terrível. O Davis trabalhava em turnos noturnos no armazém e o seu irmão Mike costumava ir buscá-lo, pois só tínhamos um carro. Numa noite de abril, enquanto o Davis estava a trabalhar, alguém entrou em nossa casa. Eu estava sozinha, a ver televisão no nosso quarto, quando ouvi um vidro a partir-se lá embaixo. Antes que pudesse ligar para o 112, um homem mascarado entrou no nosso quarto com uma faca. O que aconteceu a seguir é algo que tentei esquecer durante anos. O homem assaltou a nossa casa, mas também me atacou sexualmente. Depois de ele sair, liguei para o 112. A polícia veio, tomei declaração e fui para o hospital. A enfermeira deu-me contracepção de emergência que tomei, embora soubesse que podia interferir com a medicação de fertilidade e os nossos planos de ter um filho. Não tive escolha. A polícia nunca apanhou o homem. O caso foi encerrado e tentei seguir com a minha vida. 3 meses após o ataque, comecei a sentir-me mal todas as manhãs, perdi o apetite e sentia-me deprimida. Pensei que era depressão devido ao trauma. O Davis sugeriu que fizesse um teste de gravidez por precaução. Fiz, sem esperar nada, mas surgiram 2 linhas. Pensamos que finalmente a medicação de fertilidade tinha funcionado. Na primeira consulta, o médico fez uma ecografia e disse-me que estava de 15 semanas, não 8, como pensávamos, com base no período em que achávamos que tinha acontecido a concepção. O tempo coincidia com o ataque. Tinha tido um sangramento irregular após tomar a contracepção de emergência, que confundi com a menstruação, alterando a nossa contagem. O Davis e eu tivemos uma conversa longa e difícil nessa noite. Ofereci-me para interromper a gravidez, mas nenhum de nós quis isso. Vimos o nosso bebê no ecrã da ecografia. Era o nosso filho, independentemente de como tinha sido concebido. Fizemos um pacto. Criaríamos aquela criança como nossa. O Davis disse que não lhe importava a biologia, seria o pai daquele bebê em todos os sentidos que importavam. Decidimos não fazer teste de paternidade. Contaríamos a verdade ao nosso filho quando fosse mais velho e deixá-lo-íamos decidir se queria saber mais. 9 meses depois, nasceu a Angie. Era perfeita. O Davis cortou o cordão umbilical e foi o primeiro a pegá-la. Ninguém poderia tê-la amado mais. 1 ano depois, engravidei facilmente do Jack, o que nos deu esperança de que a Angie, afinal, pudesse ser filha biológica do Davis. O Sammy nasceu 7 anos depois do Jack. Há 2 anos, a polícia ligou. Tinham apanhado o homem que me atacou. O ADN dele correspondia a provas de vários casos por resolver, incluindo o meu. O ano passado foi finalmente condenado. Fiz uma declaração de impacto na audiência. O Davis acompanhou-me para me apoiar. Os nossos filhos mais velhos sabiam que tinha sido atacada antes de a Angie nascer, mas não conheciam todos os detalhes, nem que o ataque poderia estar relacionado com a concepção da Angie. O homem foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento foi encerrado com pouca informação pública. Pensamos que finalmente poderíamos seguir em frente. Na noite após a sentença, o Davis bebeu mais do que o normal e contou ao Mike detalhes do caso que nunca tinha partilhado. O Mike contou à mulher e a Karen ouviu parte da conversa. Ela sabia do assalto e do ataque, mas não que tinha sido uma agressão sexual. Com base no que ouviu, concluiu que eu tinha traído o Davis. No Natal passado, a Karen deu a Angie um kit de ADN do 23andMe, mas não ofereceu aos outros filhos. Achei estranho, mas não dei muita importância. A Angie, confusa, ofereceu-mo, pois sou adotada e já tinha manifestado interesse em saber mais sobre a minha origem genética. Em troca, dei-lhe um cartão da Amazon do mesmo valor. Nos meses seguintes, reparei que a Karen fazia comentários estranhos sobre a aparência da Angie. Perguntava de onde vinha a cor dos olhos dela, ou porque era tão alta e magra quando nem eu nem o Davis tínhamos essa constituição. A Angie tem 1,80 metros e é atlética, enquanto nós somos de estatura média e mais robustos.
Os nossos filhos mais novos são mais parecidos com o Davis. A Angie também notou e perguntou-me por que a avó estava a ser tão crítica. Confrontei a Karen, mas disse que não era nada, apenas coisas de avós. 2 noites atrás, a Karen convidou-nos para jantar, pediu que deixássemos os miúdos em casa porque tinha algo importante para discutir. Pensamos que fosse algum problema de saúde ou algo sobre o testamento. Durante o jantar, entregou-nos envelopes. Dentro estavam os resultados de uma comparação de ADN. Quando perguntei o que era, ela olhou-me com ódio e chamou-me lixo, dizendo que sempre suspeitou. Comparou o ADN do Davis com o da Angie e não havia correspondência paternal. O Davis ficou devastado. Chamei a Karen de bruxa insensível e saímos imediatamente. Bloqueei o número dela e deixei ao Davis decidir se faria o mesmo. No dia seguinte, a Karen ligou ao Davis e ao Mike. O Mike foi à casa dela após o trabalho. Ela tentou justificar-se dizendo que ouviu o Mike falar das dúvidas do Davis e assumiu que eu o tinha traído. Pediu-lhe que me deixasse. O Davis disse-lhe que não tinha o direito de interferir e que iria cortar o contato com ela. Para contrariar a versão dela, o Davis revelou a verdade. Eu tinha sido agredida sexualmente e poderia ter sido essa forma como a Angie foi concebida. A Karen tentou pedir desculpa, mas o Davis recusou-se a aceitar. Disse-lhe para não nos contactar mais. O Davis voltou para casa magoado e triste. Disse que sempre soube que havia a possibilidade de a Angie não ser sua filha biológica, mas preferiu nunca confirmar. O que mais o magoou foi a mãe ter feito o teste sem consentimento e ter revelado tudo da forma mais cruel possível. Liguei aos meus irmãos a contar o que se passou e que não teríamos mais contato com a Karen. A maioria apoiou a nossa decisão. 2 dos meus 7 irmãos, juntamente com o Mike, disseram que, embora os métodos da Karen estivessem errados, compreendiam porque agiu assim. Eu não concordei. Nada justificava o que a Karen fez. Agora enfrentamos a parte mais difícil, contar a verdade à Angie. Todos estamos em terapia desde o ataque da Karen. O Davis e eu temos terapia individual e os miúdos vão periodicamente. Marquei uma sessão de emergência com a terapeuta familiar para ajudar a contar a Angie. Detestei ter de o fazer agora, segundo o calendário da Karen, em vez de quando a Angie estivesse preparada. A Angie recebeu a notícia melhor do que esperava. Disse que não estava chateada por não lhe termos contado antes, mas sim por ter sido obrigada a saber antes de estar pronta. Agradeceu ao Davis por partilhar algo tão doloroso do passado. A nossa relação não mudou, até se aproximaram mais. Passam mais tempo juntos a pescar e a trabalhar no carro antigo. Contamos também toda a história ao Jack e ao Sammy, que apenas sabem que a Angie tem um pai biológico diferente. A Karen obteve as amostras de ADN de objetos que ficaram em sua casa durante as noites que os miúdos passaram lá, escovas de dentes e de cabelo. A Angie nunca forneceu uma amostra voluntária. Devido ao método não fiável da Karen, o Davis e eu decidimos fazer um teste oficial de ADN. O resultado confirmou o que a Karen tinha encontrado. O Davis não é o pai biológico da Angie. A Angie é nossa filha. Foi concebida na violência, mas criada com amor. O Davis foi o pai dela em todos os sentidos desde antes do nascimento. Estamos a ultrapassar isto juntos como família. Mantemos contato zero com a Karen. Algumas feridas saram, mas outras deixam cicatrizes que nos lembram o que sobrevivemos. Atualização 1. Passaram 3 semanas desde que partilhei a história sobre a minha sogra ter revelado os resultados do teste de ADN. Muita coisa aconteceu e queria atualizar todos os que nos ofereceram apoio e conselhos. No dia seguinte à minha publicação, a Karen apareceu na nossa casa sem avisar. O Davis estava a trabalhar e eu estava em casa com o Sammy. A Angie e o Jack estavam na escola. Vi o carro dela entrar na entrada da garagem. Pedi ao Sammy para ir brincar para o quarto dele e não descer até eu chamar. A Karen bateu a porta com um grande cesto de oferta. Abri a porta, mas mantive-me firme no limiar, impedindo-a de entrar. Tentou entregar-me o cesto, dizendo que queria pedir desculpa pessoalmente. O cesto tinha chocolates caros, vinho e um cartão. Recusei aceitar. A Karen começou a chorar, dizendo que tinha cometido um terrível erro e queria emendar as coisas. Assegurou que nunca quisera magoar a Angie nem destruir a nossa família, apenas proteger o filho dela de ser enganado. Disse-lhe que as suas ações mostraram exatamente quem ela era, alguém que se preocupou mais com a biologia do que com os 17 anos em que o Davis criou e amou a Angie, alguém que violou a privacidade e confiança da nossa família, alguém que me chamou lixo na presença do meu marido. A Karen tentou explicar que não sabia nada sobre a agressão sexual, apenas pensou que tinha sido mais um assalto. Se soubesse, garantiu que nunca teria feito o que fez. Pediu-me para ver os netos, especialmente a Angie, porque agora precisava de todo o apoio familiar possível. Esse comentário enfureceu-me. A Angie não precisava de apoio como se algo estivesse errado com ela. Precisava de proteção contra pessoas que lhe fariam mal, como a Karen já tinha feito. Disse-lhe para ir embora e não voltar. Quando a Karen se dirigia para o carro, a Angie chegava da escola. A Angie ficou imóvel ao ver a avó. A Karen correu para ela de braços abertos. Interpus-me entre ambas e disse a Angie para entrar.
A Angie olhou para Karen com ódio antes de se afastar sem dizer uma palavra. A Karen ainda lhe pediu desculpa e disse-lhe que a amava acima de tudo. A Angie não olhou para trás. Nessa noite, a Angie contou-nos que a Karen lhe tinha estado a enviar mensagens durante o dia, pedindo para falar. A Angie ignorou as mensagens, mas sentiu-se desconfortável. Ajudamos a Angie a bloquear o número da Karen e comunicamos a situação à terapeuta da Angie. 2 dias depois, o Mike ligou ao Davis. Disse que a Karen estava destroçada e que a nossa recusa em deixá-la pedir desculpa era cruel. O Davis respondeu que a Karen perdeu o direito de fazer parte das nossas vidas quando decidiu interferir de forma tão destrutiva. O Mike revelou algo ainda mais perturbador. A Karen não testou apenas o ADN da Angie e do Davis, mas de alguma forma conseguiu amostras dos 3 filhos e testou-os. Os testes do Jack e do Sammy confirmaram que o Davis era o pai deles. A Karen tinha planeado usar essa informação para convencer o Davis de que eu o tinha traído apenas na gravidez da Angie, mantendo fidelidade nos outros 2 filhos. Essa revelação deixou o Davis ainda mais furioso. A Karen não tinha só violado a privacidade da Angie, mas também a de todos os nossos filhos. Uma semana depois da visita da Karen, a Angie chegou à casa muito abalada. Vários colegas estavam a tratá-la de forma diferente. Uma rapariga perguntou-lhe se ser filha de uma violação a tornava meio criminosa. A Angie ficou devastada. Descobrimos que a Karen tinha contado ao seu grupo de oração da igreja sobre a verdadeira paternidade da Angie, alegadamente pedindo orações para a família neste momento difícil. Alguém do grupo tinha uma filha na escola da Angie e a informação espalhou-se. O Davis telefonou a Karen nessa noite. Foi a única vez que o ouvi gritar. Disse-lhe que traiu a Angie da pior forma possível, ao divulgar informação privada que não lhe pertencia. Ameaçou pedir uma ordem de restrição se ela voltasse a tentar contactar qualquer membro da família. A resposta da Karen foi enviar um e-mail em massa aos membros da família, incluindo os meus irmãos, afirmando que o Davis e eu a estávamos a castigar por dizer a verdade e a impedir de ver os netos. Pintou-se como vítima e sugeriu que a minha instabilidade emocional, devido ao meu passado traumático, estava a afastar o Davis da mãe. A maioria ignorou o e-mail ou respondeu em privado dizendo que a Karen tinha ultrapassado todos os limites. No entanto, a minha cunhada Beth, casada com o meu irmão, reenviou-me o e-mail com uma nota a sugerir que estávamos a ser demasiado duros. A Beth disse que a Karen era idosa e tinha cometido um erro por amor ao filho. Respondi a Beth com um relato detalhado de tudo que a Karen tinha feito e perguntei-lhe como se sentiria se alguém fizesse isso à filha dela. A Beth pediu desculpa e admitiu não conhecer toda a história. Hoje o Davis e eu decidimos reunir-nos com o orientador e o diretor da escola da Angie. Explicamos de forma genérica que informação privada da família tinha sido partilhada sem o nosso consentimento e estava a provocar bullying. A escola foi muito solidária e agiu de imediato, falando com os alunos envolvidos e garantindo que a Angie tivesse apoio regular do orientador escolar. A Angie tem sido incrivelmente resiliente. Disse que conhecer as suas origens biológicas respondeu a dúvidas que tinha, porque era tão alta quando nós não somos, e porque tinha olhos de cor diferente. Disse que isso não mudou o que sente pelo Davis, ele continua a ser o pai dela. Admitiu, no entanto, alguma curiosidade sobre o historial médico-biológico. O Davis e eu conversamos e decidimos fazer-lhe um teste genético de saúde adequado. Os resultados mostraram um risco ligeiramente elevado para certas condições não presentes nas nossas famílias, informação útil para cuidados médicos futuros. Pelo menos, algo positivo saiu desta situação. Entretanto, o Davis tem lutado para lidar com tudo. Mostra-se forte perante os filhos, mas já o ouvi chorar no duche. Numa noite perguntou-me se alguma vez imaginei como teria sido a nossa vida se o ataque não tivesse acontecido. Respondi que não me permito pensar nisso, porque significaria uma vida sem a Angie, e não consigo imaginar tal coisa. O Davis assentiu e disse, ela é a minha filha. O ADN não muda isso. Mas odeio aquele homem que te fez mal e odeio que a minha mãe tenha feito a Angie sentir que não pertence à nossa família. Vivemos um dia de cada vez. As crianças parecem estar a adaptar-se. A Angie e o Davis acamparam no fim de semana passado, como fazem desde que ela era pequena. O Jack tem protegido a Angie na escola. O Sammy, que não entende bem a situação, tem feito menos perguntas. À medida que a nossa vida volta a alguma normalidade, a Karen continua a tentar contactar-nos através de outros familiares, mas temos nos mantido firmes na decisão de a manter afastada. Há dias mais difíceis do que outros, mas estamos a ultrapassar tudo isto juntos. Atualização 2. Aproximadamente 3 semanas após a minha última publicação, recebemos uma carta de um advogado que representava a Karen. A carta exigia direitos de visita para os avós com os 3 filhos, alegando que o nosso corte repentino do contato da Karen com os netos lhes estava a causar sofrimento. O Davis e eu consultamos uma advogada especializada em direito de família.
Ela informou-nos que no nosso estado, os avós podem solicitar direitos de visita sob certas condições, mas devem demonstrar que a perda de contato causa danos ao bem-estar da criança. A advogada aconselhou-nos a documentar todas as ações prejudiciais da Karen, incluindo o teste de ADN não autorizado e a divulgação de informação privada, que levou ao assédio da Angie. A situação complicou-se ainda mais quando descobrimos que a Karen tinha estado a contactar a Angie através do telefone de uma amiga da escola. A Angie não nos contou logo porque não queria agravar a situação. A Karen dizia a Angie que o Davis e eu estávamos a ser injustos, que ela tinha o direito de ver a neta e que devia convencer-nos a deixá-la voltar às nossas vidas. A Angie acabou por nos mostrar as mensagens quando a Karen sugeriu encontrarem-se em segredo num centro comercial. A Angie sentia-se desconfortável, mas também culpada. Tranquilizamo-la dizendo que não tinha feito nada de errado e que o comportamento da Karen era inapropriado. Marcamos nova reunião com a escola para relatar este novo desenvolvimento. A escola foi muito solidária e garantiu que os alunos soubessem que não deviam passar mensagens ou telefones da avó para a Angie. Hoje aconteceu algo inesperado. O Mike, irmão do Davis, veio à nossa casa ao fim do dia e pediu para falar conosco em privado. Assim que estávamos sozinhos, o Mike desabou. Pediu desculpa pelo seu papel na situação e admitiu que tinha ajudado a Karen a obter as amostras de ADN. A Karen convenceu-o de que só queria confirmar que o Davis era o pai dos 3 filhos para se tranquilizar, depois de ter ouvido a conversa em sonhos. O Mike disse que nunca imaginou que a Karen divulgasse os resultados da forma como fez. Pensou que se o teste mostrasse que o Davis não era o pai da Angie, a Karen trataria do assunto em privado. Desde então, o Mike sentia-se consumido pela culpa. O Davis ficou furioso e perguntou-lhe como tinha podido trair a nossa confiança. O Mike não teve uma boa resposta, exceto admitir que a mãe sempre o soube manipular e que ele sempre quis a aprovação dela. Apesar da raiva, o Davis agradeceu a honestidade. O Mike ofereceu-se para assinar uma declaração sobre as ações da Karen para ajudar no nosso processo legal, caso ela avançasse para tribunal pelos direitos de visita. Uma semana depois, fomos notificados de que a Karen tinha apresentado formalmente um pedido de direitos de visita para os avós. A advogada disse-nos que o caso não era forte, mas teríamos de comparecer em tribunal. A audiência ficou marcada para um mês depois. Nesse período, a Karen intensificou a sua campanha para se fazer passar por vítima, contactando mais familiares e amigos e dizendo-lhes que a estávamos a afastar dos netos por um erro honesto. Afirmava que só queria proteger o filho de uma esposa que o tinha enganado durante anos. Na véspera da audiência, recebemos uma chamada surpreendente. Era o pastor da Karen. Apresentou-se e explicou que a Karen tinha partilhado a sua versão dos acontecimentos na comunidade da igreja. No entanto, depois de ouvir rumores de que a Angie estava a ser alvo de bullying devido à informação vinda do grupo de oração, ficou preocupado. Ligou-nos para pedir desculpa pelo papel que a congregação pode ter tido na propagação da informação e manifestou preocupação com a incapacidade da Karen para reconhecer o mal que causou. Ofereceu-se como testemunha de caráter para nós, se fosse necessário, afirmando que, embora tentasse apoiar todos os membros da congregação, não podia permitir ações que prejudicassem crianças inocentes. Agradecemos, mas dissemos que esperávamos não precisar do seu testemunho. A audiência em tribunal foi breve. A Karen compareceu com o seu advogado, que argumentou que ela tinha tido uma relação amorosa com os netos durante anos antes de perder abruptamente o contato. A Karen declarou que cometeu um erro, mas que agiu por preocupação com o filho e que as suas intenções foram sempre boas. Quando a nossa advogada apresentou as provas das ações da Karen, a expressão do juiz tornou-se cada vez mais séria. A Angie tinha escrito uma declaração que foi apresentada em tribunal. Ela explicou que, apesar de ter gostado muito da avó, agora se sentia traída e insegura com ela. Descreveu como as ações da Karen tinham conduzido ao assédio e como a Karen tentou manipulá-la para se encontrarem em segredo. O juiz decidiu contra o pedido da Karen, afirmando que as suas ações mostravam um desprezo pelo bem-estar das crianças. Emitiu uma ordem de restrição temporária, impedindo a Karen de contactar qualquer um de nós durante 6 meses, após os quais a situação será reavaliada. A Karen desmoronou-se na sala do tribunal e, ao sairmos, gritou ao Davis perguntando-lhe como podia fazer isto à própria mãe. O Davis não respondeu. Já fora do tribunal, o Mike aguardava-nos. O Davis disse-lhe para garantir que a Karen compreendesse que se continuasse a espalhar mentiras ou a tentar contactar-nos, avançaríamos para ações legais mais permanentes. Nessa noite, o Davis e eu refletimos sobre como tudo isto tinha afetado a nossa família. Apesar do sofrimento, concordamos que, de certa forma, tudo isto nos aproximou ainda mais. A relação entre a Angie e o Davis fortaleceu-se, pois ela mostrou uma maturidade muito além da sua idade ao apoiar o irmão. Até o Sammy, com apenas 8 anos, parece entender que a família é feita de amor e proteção, não apenas de sangue. O Davis confessou algo que guardava há anos. Por vezes, tinha se questionado sobre a paternidade da Angie, mas rejeitou sempre esses pensamentos.
O resultado do teste de ADN, embora chocante pela forma como foi revelado, trouxe-lhe uma estranha sensação de paz. A dúvida que sempre o acompanhou foi respondida. A Angie não era biologicamente sua filha, mas isso não mudava nada. Se alguma coisa tornava a relação ainda mais especial, pois foi escolhida, não ditada pela genética. Ainda estamos a recuperar, mas cada dia torna-se mais fácil. A situação da Angie na escola melhorou. O bullying parou após a intervenção da escola e a Angie encontrou apoio nos verdadeiros amigos, que não se preocupam com as suas origens. Quanto a Karen, não tivemos mais notícias diretas desde a audiência. O Mike diz-nos que ela continua magoada, mas parece finalmente compreender que as ações têm consequências. Se algum dia a relação com ela poderá ser recuperada, ainda não sabemos. Por agora, estamos focados em curar a nossa família. Atualização 3. Passaram 6 meses desde a minha última atualização, e sei que querem saber como está a nossa situação, especialmente em relação à ordem de restrição. A ordem de restrição temporária expirou no mês passado. Nos dias que antecederam a sua expiração, o Davis e eu discutimos o que fazer a seguir. Decidimos não solicitar uma extensão, a menos que a Karen tentasse voltar a contactar-nos. Tem sido tempos calmos e não vimos razão para pedir outra ordem. 2 semanas após a ordem expirar, recebemos uma carta da Karen. Desta vez não foi enviada através de advogado, mas num envelope normal com a sua caligrafia. Era uma carta manuscrita dirigida a ambos. Ao contrário das tentativas anteriores de contato, desta vez não havia justificações nem desculpas. A Karen reconheceu que o que fez foi errado em todos os níveis. Escreveu que tem ido a um terapeuta desde a audiência, o que a ajudou a perceber o seu comportamento controlador e a falta de limites. A Karen escreveu ainda que, embora tenha esperança de que um dia possamos permitir que volte às nossas vidas, compreende se isso nunca acontecer. Disse que respeitará a nossa decisão, aconteça o que acontecer. A parte mais importante da carta era dirigida a Angie. Pediu-nos para transmitir o pedido de desculpa. Assumiu total responsabilidade pela dor que causou e reconheceu ter traído a confiança da Angie de forma imperdoável. O Davis e eu discutimos a carta durante vários dias antes de decidir como responder. Concordamos em mostrar a carta a Angie e deixá-la decidir se queria ou não qualquer tipo de contato com a avó. A Angie leu cuidadosamente e ficou um tempo em silêncio. Depois perguntou-nos se acreditávamos mesmo que a Karen estava a fazer terapia ou se era mais uma tentativa de manipulação. Foi uma pergunta justa e não tínhamos resposta. A Angie decidiu que ainda não estava pronta para que a Karen voltasse à sua vida. Disse que talvez um dia, mas não agora. Pediu-me para escrever uma resposta a Karen a agradecer o pedido de desculpas, mas a dizer que precisava de mais tempo e espaço. Escrevi a carta como a Angie pediu, enviamo-la há uma semana e ainda não recebemos resposta da Karen. Entretanto, a nossa família encontrou uma nova normalidade. A Angie irá terminar o ensino secundário dentro de alguns meses e foi aceite em várias universidades. Está entusiasmada por estudar biologia, interesse que surgiu em parte ao aprender sobre a sua origem genética. O Davis e a Angie terminaram um projeto em que trabalharam durante anos, restauraram uma moto antiga. No fim de semana passado, andaram juntos pela primeira vez, com a Angie a conduzir e o Davis atrás. Vê-los regressar à casa a rir e a conversar confirmou o que já sabíamos. O vínculo deles não tem nada a ver com ADN. O Jack tornou-se mais assertivo a proteger a família. Numa reunião familiar recente, quando um parente distante fez um comentário insensível sobre a situação, o Jack respondeu calmamente que as origens da irmã não eram da conta de ninguém e que a família não era tema para mexericos. O Sammy, agora com 9 anos, deixou de fazer perguntas sobre por que já não vemos a avó. Aceitou a nossa explicação de que, por vezes, os adultos cometem erros difíceis de corrigir. O Mike e o Davis têm reconstruído lentamente a sua relação. O Mike tem feito um esforço para mostrar lealdade para conosco e não para Karen, recusando-se até a ir a eventos familiares onde ela planeava discutir o nosso caso. Admite que continua a ver a mãe ocasionalmente, mas não fala de nós com ela. Quanto a mim, comecei a fazer voluntariado num centro de apoio a sobreviventes de agressões sexuais. A revelação do teste de ADN obrigou-me a enfrentar aspectos do meu trauma que tinha afastado durante anos. Trabalhar com outras pessoas que compreendem tem sido muito mais curativo do que alguma vez imaginei. O Davis e eu celebramos o nosso 24º aniversário de casamento no mês passado. Não fizemos nada extravagante, apenas um jantar em casa com os nossos filhos. Depois, quando os miúdos foram para a cama, o Davis deu-me um cartão que dizia: "Obrigado pela nossa família." Palavras simples, mas que significaram tudo. Não sei se algum dia voltaremos a ter uma relação com a Karen. Talvez o tempo cure estas feridas, ou talvez algumas quebras nunca possam ser reparadas. O que importa é que a nossa família, o Davis, a Angie, o Jack, o Sammy e eu, permanece unida. Sobrevivemos a esta tempestade juntos e acredito que saímos mais fortes por isso. A Angie disse algo no outro dia que ficou comigo. Quando me perguntam pela minha família, digo que tenho uma mãe e um pai que me escolheram, um irmão que me protege e um irmãozinho que me observa.
Isso é o que importa. Depois de chorar com a beleza do que disse, só consegui pensar, tem toda razão. Isso é mesmo o que importa. Atualização 4. Espero que todos estejam bem. A nossa família está muito bem, apesar de algumas coisas que aconteceram. Para começar, o Sami já sabe a história sobre a irmã. Depois de fazer finalmente 10 anos, decidimos que era o momento certo para lhe contar. O Sami fez algumas perguntas, mas parece ter compreendido. Também falou com a Angie e tiveram a sua própria conversa entre irmãos, o que ajudou muito. A Angie já está há algum tempo na universidade e tudo indica que continuará a estudar biologia. Até agora não mudou de ideias e desde que isso a faça feliz, também nos fará felizes a todos. Agora, o motivo pelo qual volto a escrever tem a ver com a minha sogra. Quem mais poderia ser? Há algum tempo, enquanto a Angie estava na universidade, a Karen voltou a assediá-la. Lembram-se de como a Karen supostamente andava em terapia? Ou não estava a resultar, ou era mentira. De qualquer forma, tanto a Angie como nós tínhamos decidido manter contato zero com ela. Mas começou a enviar-lhe mensagens e depois e-mails. Quando percebeu que a Angie não respondia, usou um novo número, porque o anterior já estava bloqueado. Apresentou-se como avó na primeira mensagem, o que foi suficiente para ser bloqueada de novo. Nesse primeiro contato, a Karen dizia que agora que a Angie estava longe da nossa influência, podiam retomar o contato e voltar a ter uma relação. Mas a Angie reconheceu logo a tentativa de manipulação e bloqueou-a. Provavelmente ainda tentou ligar, mas depois começaram a chegar os e-mails, sempre com a mesma ladainha. Não deixes que a manipulação dos teus pais continue a afetar-te e coisas do gênero. Não sabemos por que ficou tão obcecada com a Angie. As nossas melhores suposições são que a reação da Angie àquilo que a Karen lhe fez foi o que desencadeou isto, ou que simplesmente não tenta fazer o mesmo com os outros netos porque sabe que nós interviríamos. A Angie bloqueou-a em todo lado e espera que tenha sido o fim. Pelo menos nos últimos 2 meses não houve mais sinais da Karen. Falamos com a advogada, mas a menos que a Karen faça novamente algo grave, não podemos pedir uma nova ordem de restrição só por estas mensagens. Continua a existir a possibilidade de processá-la pelas coisas que disse sobre a Angie, que resultaram no assédio na escola. Mas tal como fizemos na altura, voltamos a falar com a Angie sobre a possibilidade de a processar. Ela disse que não queria, pois não queria tornar as coisas ainda maiores que as pessoas continuassem a falar do assunto. Queria que o tema terminasse o mais rápido possível. Respeitamos a sua decisão. Quanto a Karen, felizmente todos têm mantido distância ou nos têm mantido afastados dela. O único que teve algum contato foi o Davis, e só porque se cruzou com ela no evento familiar onde não sabia que ela estaria. A Karen disse-lhe que se sentia triste porque os filhos não lhe falam e porque parte da família a trata como lixo. Eu não vejo problema nisso. Se é assim que ela é, merece ser tratada dessa forma. O Davis acha que continua a ser manipulação, e juntamente com tudo que fez a Angie, pensamos o mesmo. Chegou mesmo a ser expulsa de um desses eventos porque o Davis não queria ouvi-la e ela estava a deixar todos desconfortáveis. Retiraram-lhe o convite para voltar a essa casa em futuras reuniões. O Davis, tal como todos nós, continua firme na decisão de nos mantermos afastados dela. Não mostrou arrependimento, nem que tenha feito qualquer esforço real para mudar. Continua a ser tão manipuladora como sempre foi. Por isso não sentimos qualquer pena que a família tenha decidido afastá-la. E isso é tudo.